no Soteldo? Não. E chegou e a sensação... Para mim foi a revelação do Campeonato Brasileiro, mais do que o Michael. Eu também acho. Eu também já disse aqui. Para mim foi ele, a revelação foi ele, não mas o Michael. aí tem uma diferença que é quando um treinador conhece o jogador, né, e faz aquele pedido, né? Olha, mas é o caso do Thiago Nunes. É o caso do Thiago Nunes. É o caso do Thiago Nunes com o Cantígio, o caso do São Paulo com o Soteldo. E quem é que pediu o Borja? Não, o Borja foi a contratação. Se foi o técnico ou foi o São Paulo pediu o Cueva. Não, claro, nem todo jogador vai dar certo, mas só para fazer esse exemplo do Cantígio com o Soteldo que o Sormani falou agora. Então, eu acho que quando o treinador, nem sempre vai dar certo, mas quando o treinador vê potencial naquele atleta, mesmo que o Thiago Nunes não tenha trabalhado com ele, né? Eu acho que é um ponto de partida interessante. Agora, se vai dar certo... A mesma comparação que a gente faz assim, jogadores colombianos, equatorianos que vêm ao Brasil não dão certo. É mais ou menos o mesmo cenário dos brasileiros que vão para a Europa e também não conseguem se adaptar, que nesse cenário daqui do Brasil eles conseguem ser bem-sucedidos. O Casares é um exemplo disso. O Casares é um monstro de jogador, só que ele é um vagalume. Às vezes você sim, a gente passa uma semana encantado com o Casares. Aí ele apaga 2 meses. O Casares é um absurdo. Mas a questão é que assim... Eu gostei do termo. Jogador vagalume. Eu na sexta-feira dizia a respeito que às vezes nós temos nós aqui no futebol brasileiro, e até colocamos também a própria imprensa, me coloco nessa também, de rapidamente se encantar por um jogador que tem um bom período. Né, que é um Casares, que foi um Sornosa, que foi o Orejuela, não lateral do Cruzeiro, o volante que veio junto com um Sornosa pro Fluminense, Independente Del Valle, aquele time que foi mágico, muito legal, que chegou inclusive à final da Libertadores, perdeu para o Atlético Nacional do Borja. A gente cria sempre esse, mas que cara, como é que a gente não descobriu esse cara antes, etc e tal, e na verdade acaba supervalorizando a situação. Como foi o que disse esse ano o Mano Menezes em relação ao Borja. Que ele foi um cara que foi super valorizado em relação àquela final da Libertadores e não se enxergou o macro da carreira dele e a sequência se realmente era um jogador que valia esse investimento pesado que fez o Palmeiras. Que é diferente, por exemplo, do Cano. Que muita gente está achando que o Vasco está fazendo uma aposta, que não sei o que, etc e tal. E na verdade, para mim, pode ser que chegue e não dê certo. Mas é um jogador que, se estivesse à disposição e eu fosse um diretor de futebol, eu faria uma proposta. Porque um cara que é 6 vezes artilheiro no futebol colombiano. 4 nas últimas edições, ou seja, nos últimos 4 campeonatos colombianos ele foi o artilheiro. Mais a Copa Colômbia desse ano que ele foi o artilheiro e campeão. Mais 2 torneios lá atrás. Vem com uma bagagem dessa e fala, peraí, o cara desse alguma coisa tem a apresentar, tem ótimos números. Então você traz. O Cantígio, se é lento, se não é, se tem destaque, se não tem destaque, desde 2017 ele é titular de uma equipe que também tem tido sucesso no futebol colombiano. Inclusive 2 vezes campeã, participa de Libertadores, foi vice-campeão da Copa Sul-Americana, tem uma eficiência de números muito interessante. Então você faz o investimento em 2, 3 temporadas. O que eu acho que às vezes é o que precisa se tomar cuidado na América do Sul, é você já logo de cara sair contratando um jogador sem saber o histórico dele, sem saber a sequência dele. E não só na América do Sul, até no próprio futebol brasileiro. O Michael, que fez um campeonato brilhante e merece ser valorizado como o Goiás, quer que ele seja valorizado dessa forma, mas por outro lado a gente tem que enxergar se no ano que vem, se na próxima temporada, 2, 3 em alto nível jogando primeira divisão, ele vai manter essa regularidade para você chegar e se acercar de que vale um investimento de alto padrão, senão você acaba correndo o risco, como na maioria das vezes, de você pagar muito caro num jogador e ele não render. Bom, gente, saindo um pouco do Cantígio, esse Corinthians que se desenha para 2020, ele pode surpreender a ponto de brigar por títulos, de brigar com Palmeiras, com Flamengo, com os times, com o Grêmio. O que vocês pensam? Essa palavra é curiosa, né? Assim, surpreender. O Corinthians de 2017 que foi surpreendente porque a gente tratou como quarta-força e ele foi campeão paulista e brasileiro. Uhum. Mas é que a gente está numa semana ou num mês em que tudo que não for o Flamengo hegemônico vai ser surpresa. E no futebol brasileiro não é assim. Para mim vai ser uma surpresa se a gente tiver uma hegemonia no futebol brasileiro como houve do Bayern nos últimos 7 anos alemão e da Juventus
nos últimos 8 anos na Itália. Aí eu vou me surpreender. E não quer dizer que não possa acontecer, quer dizer que para mim vai ser surpreendente. Então, o Corinthians montar um time forte, com o Thiago Nunes dar certo no Corinthians, o Luan se recuperar, o Cantillo, que eu não... Eu tô aberto... Você está meio ressabiado com o Cantillo, não? Eu tô aberto a ver que ele jogou demais e deu muito certo. Porque eu sei que o Thiago Nunes entende que ele precisa de um jogador que tenha noção de espaço, de percepção, né, da jogada antes dela acontecer, de antevisão da jogada, que o Bruno Guimarães tinha. A minha dúvida é se o Cantillo pode fazer isso. Mas assim, não vai ser um absurdo que o Thiago Nunes dê muito certo e consiga colocar seu estilo em Corinthians. Nesse caso, o Corinthians é uma potência. Não é um surpreendente. O que está acontecendo hoje é que a gente está vendo o mercado tímido. O Corinthians é o que mais interfere no mercado, com perdas e ganhos, né? Sai o Júnior Urso, chega o Cantillo. Sai o Cleison, chega o Luan. Então, se você pensar em saídas e entradas, o Corinthians é o que mais está interferindo no mercado. Mas o que mais está se reforçando é o Flamengo, que tem Gustavo Henrique, que tem Pedro Rocha. A gente já sabe que se não sair ninguém, e o mercado da China ficou com o teto salarial mais difícil levar o Bruno Henrique, se não sair ninguém, o Flamengo começa mais forte no ano que vem. Isso significa que o Flamengo vai ganhar tudo? Não. Não, porque a gente já viu dezenas de situações parecidas de times que pareciam insuperáveis e que não conseguiram jogar por circunstâncias. Porque não tinha relacionamento, porque não deu certo, porque o técnico saiu. Enfim, não dá para prever o futuro, não tem uma bola de cristal aqui. Eu acho que o Thiago Nunes é uma aposta muito certa do Corinthians. Também acho. Mais certa do que o Luan e do que o Cantillo. E porque o Thiago Nunes é uma aposta muito certa do Corinthians, pode ser que ele consiga fazer o Luan e o Cantillo se demonstrarem apostas mais certas do que me parecem hoje. É engraçado, né? O PVC coloca ali que a contratação do Thiago Nunes é mais importante do que as que foram feitas ali dentro do campo. Eu me lembro que no ano passado, a gente discutindo no rádio a volta do Carille, o Mano, aquele tom jocoso de brincadeira dele, mas falando sério, né? Ele disse o seguinte: Carille foi a contratação mais importante do futebol brasileiro. Ele falou isso aí. Mano, hein? Ele falou isso aí. Não tô aqui querendo zombar dele, nada disso. Mas é que muita gente achava isso mesmo. Sim. Que o Carille era... Eu me incluo nessa também. Então, agora, por que eu tô falando isso em relação ao Thiago Nunes? Há uma grande diferença nessa história toda. O futebol caminha para um lado que o Carille desconhece. O futebol caminha para um lado que o Thiago Nunes sabe qual é. Ele conhece esse caminho. Então, a chance de o Thiago Nunes ser, para o torcedor do Corinthians, o que o Carille não foi, é grande demais. Sim. Porque ele se mostrou muito competente no Atlético. Ganhou 2 campeonatos importantíssimos. Uma Sul-Americana e uma Copa do Brasil. E outra coisa, viu, Sormani? Quando o Fernando Diniz ainda era técnico do Atlético Paranaense, ele trabalhando com a garotada, com o Sub-23, foi campeão paranaense. Sim, foi campeão com o Sub-23. Depois ele ganha a Copa Sul-Americana, ganha agora a Copa do Brasil. Eu não sei se ele foi o técnico do Paranaense desse ano. Não, foi do ano passado. Foi do ano passado. Do ano passado Isso. só. Então ele tem um Paranaense, uma Copa do Brasil e uma Sul-Americana. Então, E uma Copa, a Copa que é considerado um título internacional, aquela antiga Copa Suruga, agora com outra nomenclatura, que é o campeão da Copa do Japão contra o campeão da Copa Sul-Americana. É um título internacional também. Título internacional conquistado, foi o segundo título internacional conquistado pelo Atlético Paranaense na sua história, se eu não estou enganado, e o segundo nesse ano Não, foi nesse ano que ele ganhou a Sul-América, foi ano passado, enfim, um em cada ano. Então, mas o Thiago Nunes, que eu estava falando, ele caminha para um lado que o futebol está caminhando. Ele não tá remando contra a maré. Ele não está dando braçadas à toa, porque, vencer a maré é impossível. Sabe o que acontece, Romano? O Carille estava nesse jeito. Eu vou entrar também num outro aspecto.
A gente transmite aqui o campeonato alemão e a gente vive comentando, inclusive quando a gente está nas mesmas transmissões. Olha que intensidade de jogo. Com raríssimas exceções na Bundesliga, os jogos são muito intensos. Na Premier League, Também. da mesma forma. Por que aqui no Brasil a gente tem que jogar diferente? Não, tem circunstâncias de vários tipos, né? Sim, PVC. Até o clima pode ser um fator. Pode. De fato, estamos entendendo que o Flamengo tem uma demonstração de que é possível jogar num ritmo muito mais intenso do que se joga no Brasil.